Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça, que tem a pergunta de Isaac: aonde está o cordeiro? Bem, quero pedir a todos vocês para compartilhar o nosso canal TV da Bíblia com seus amigos, com seus familiares, e fazer um comentário, deixar o seu like. É relevante para o nosso canal. É importante que nossa lição chegue a mais pessoas e o nosso canal cresça cada vez mais, porque eu já estou terminando de montar o computador novo. E, com a ajuda de Deus, poderei fazer mais de 1 ou 2, 3 vídeos por dia. Em nome de Jesus, Ele atendeu o nosso pedido. Bem, vamos então para a nossa lição de terça-feira. A pergunta de Isaac: aonde está o cordeiro? A primeira menção bíblica a um cordeiro, em hebraico, ser, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez em Gênesis 22. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas de Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, o santuário celestial, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha um papel central. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico. Como essa história se relaciona com o que João viu em Apocalipse 5. Então é preciso ler Gênesis 22, 7 a 8, Êxodo 12, 3 a 13 e Apocalipse 5, 5 a 10. Leia esses textos com toda a sua atenção. Nas histórias de Isaac e do Êxodo, Deus proverá. Deus providenciou um cordeiro que morreria em lugar de Isaac e dos israelitas. Esse animal representa o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é o nosso substituto. Deus proverá. A resposta de Abraão a seu filho Isaac, quando perguntou: Pai, aqui temos o fogo, a lenha. Aonde está o cordeiro? Gênesis 22, 7 a 8. Já em Êxodo 12, 3 a 13, Deus avisa Moisés que o povo tome um cordeiro macho perfeito para cada família, e o degolará em sacrifício, e passará seu sangue sobre os umbrais das portas das casas, e o comerão, sua carne grelhada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, e nada poderiam deixar. Isto se deu ao pôr do sol do dia 13 de Nisan. E em Números 9:3, coloca a Páscoa como o 14º dia do mês. Dizem que se o sacrifício fosse feito após o pôr do sol, então ele cairia no 15º mês de Nisan, e não no 14º. Já aqui em Apocalipse 5, 5 a 10, João chora por não haver ninguém digno de abrir o livro e romper os selos. Mas João vê o cordeiro, que parecia estar morto no meio do trono, mas estava vivo, e pegou o livro na mão direita do Pai, pois só ele era digno de romper os selos. E eles cantavam um cântico novo que dizia: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5:9. Então, como podemos ver, a profecia de Gênesis, o Cordeiro, se cumprindo através de todas as eras. É o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É usado desde Gênesis a Apocalipse, que reina por toda a eternidade. Então, o título, Cordeiro de Deus,
é usado por João Batista para identificar Jesus, que diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante e significativo que a referência a um cordeiro aparece pela primeira vez nas Escrituras no contexto da história de Isaac, para se referir ao sacrifício de um holocausto. Gênesis 22:7. No entanto, não é a primeira vez que um cordeiro é usado como sacrifício. É provável que Abel tenha oferecido um cordeiro para o holocausto. Gênesis 4:4. Mas é a primeira vez que a palavra ser, cordeiro em hebraico, é explicitamente mencionada. É também a única passagem da Bíblia em hebraico em que a palavra ser, cordeiro, é definida. Todas as outras passagens das Escrituras que contêm essa palavra ou usam em um sentido indefinido. Esse caso único testifica uma aplicação especial única. Isaac com Abraão se refere a um cordeiro único que transcende todos os outros. O fato de que a palavra cordeiro é usada por João em seu evangelho, especialmente em Apocalipse, durante 23 vezes, no sentido definido como o cordeiro, sugere que João está aludindo ao cordeiro da pergunta de Isaac: aonde está o cordeiro? Essa relação intertextual nos permite supor que o cordeiro de Isaac se refere ao Filho de Deus, conforme entendido por João. Essa interpretação é de fato confirmada na resposta de Abraão à pergunta de Isaac: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Nesse caso, a frase de Gênesis 22:8 poderia ser traduzida da seguinte forma: Deus se verá como cordeiro à posição, o que significa que Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Sendo assim, identificamos Deus como cordeiro. Portanto, o cordeiro mencionado aqui não é apenas o animal físico que Abraão e Isaac tinham em mente. Era o próprio Deus. Bem, você quer saber mais? Então não perca a lição de quinta-feira, Lidando com a Morte. Até amanhã, se Deus permitir.